Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Eu vou pedir para os meninos aí abrirem a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 37, versículo de número 23 e 24. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias coisas que ele trazia. Versículo 24. E tomaram-no e o lançaram-no na cova, ou em outras versões, no poço. Porém a cova estava vazia e não havia água nela. Aí agora você vai lá para o capítulo 45, versículo de número 1. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui todo o varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Versículo 2. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José aos seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José aos seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se, e então disse a ele: eu sou José, o vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda resta 5 anos em que não haverá lavoura e nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vidas por um grande livramento. Último versículo. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem postos por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente de toda a terra do Egito. Senhor Deus, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui na Tua presença. Nós queremos, ó Pai, Te louvar e Te agradecer por mais esta oportunidade, Pai. Senhor Jesus, o Senhor sabe como foi o nosso ano, o Senhor sabe como tem sido a nossa entrega, como tem sido a nossa oração, o nosso pedido, a nossa súplica diante de Ti, por clamor na Tua igreja e no Teu reino, Pai. Senhor, nesta noite, tira tudo aquilo que impede o entendimento da Tua palavra. Abre o nosso coração, abre o nosso entendimento para a Tua palavra, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Coloca o banner para mim aí, por favor. O nosso tema de hoje... Glória a Deus. Glória a Deus. O nosso tema de hoje, ele tem por título: sementes enterradas, elas florescem no tempo de Deus. Amém? Aqui eu tentei simular aqui para que vocês entendam uma semente sendo plantada e um galhozinho já germinando ali do outro lado, para que vocês entendam. E durante essa ministração de hoje, a gente vai tentar passar para vocês aquilo que significa isso na vida de José. José, ele é o último filho de Jacó até aquele momento, e ele era ali, segundo a palavra, o predileto, né? E Jacó ali, ele tinha planos para José, diferente dos planos dos seus irmãos. E ali foi colocado para ele, para que ele não fosse para a lavoura, para que ele não mexesse com essas coisas, e ele ficasse por conta do estudo, do conhecimento, né, de ficar mais próximo do seu pai, até porque Jacó já teve aquele filho já com uma certa idade, juntamente com a sua esposa Raquel.
E a Raquel era uma das esposas que amava também muito Jacó. E desta feita, né, Jacó, ali ele teve algumas regalias, ele recebeu algumas coisas do pai. E é uma história que já é de conhecimento de alguns. E ele recebeu ali dos seus pais uma túnica, essa túnica brilhava, tinha uma representação essa túnica. Só que dentre dessas muitas coisas na vida de Jacó, ele também recebeu dos seus irmãos o desprezo, a inveja, por causa daquilo que o seu pai fazia por parte com ele. E aí, nasceu no coração dos seus irmãos uma revolta, uma sensação de querer fazer com que ele parasse com aquilo de gostar mais de um filho do que dos outros, de ser mais bem colocado diante das coisas que Jacó fazia. Então os seus irmãos intentaram contra a vida de José. Num primeiro momento eles pensaram simplesmente dar um susto, vamos dizer assim. Mas acabou que pegaram José, levaram para uma região erma e tiraram essa túnica de José e lançaram José dentro de um poço. Nossa história ela começa exatamente nesse momento em que José é lançado dentro deste poço. A gente precisa entender que a vida de José, ela vem nos ensinar que Deus, em momentos que parecem difíceis as nossas vidas, parecem complicados as nossas vidas, o Senhor, Ele tem olhado por cada um de nós. Nós observamos que José, jogado dentro daquele poço, José estava sozinho, estava num local onde ele clamava, onde ele chamava, e não tinha ninguém que o socorresse ali naquele local. A semente, quando ela é jogada no solo, assim como nós temos visto aqui, ela é colocada no solo, ela é fechada por cima. Algumas pessoas que já mexeram com essa questão de plantar, nem que seja uma coisinha ou outra, entendem esse processo de plantar. E a gente observa que a semente, depois de plantada, ela precisa necessariamente de passar por um processo. E da mesma forma que José foi lançado dentro deste poço, José também haveria ali de passar por um processo. Muitas vezes nós entendemos que os processos que são colocados em nossas vidas, eles machucam, eles doem. As pessoas muitas vezes não conseguem suportar aquela dor de passar por um processo, sendo ele familiar, de trabalho, espiritual, qualquer um que seja. Todo o processo, ele tem um tempo a ser cumprido e ele tem as suas dificuldades a serem cumpridas diante de cada um de nós. Mas o que nós precisamos entender é que no momento em que José foi jogado dentro daquele poço, jamais ele foi esquecido por Deus. E a gente vai entender ao longo dessa ministração que não só foi esquecido por Deus, mas como também havia um grande projeto na vida de José. O que eu quero dizer para você aqui hoje, que por mais que você tenha sido lançado como José em um poço, que a sua dificuldade nesta noite ela tenha sido gigantesca, que esse ano para você tenha sido um ano de luta, um ano de provação, um ano de dificuldade. O Senhor vem para mim e para você nesta noite falar que Ele está observando você. Apesar de que, contrário a tudo, aquilo que José imaginava, o cenário para ele não era bom. O cenário para ele não era um cenário de tranquilidade. Nós precisamos aqui dentro desse texto discorrer sobre quatro coisas, 4 pontos que nós tiramos aqui para que a gente pudesse observar. E o primeiro dele, nós falaremos a respeito do poço. O lugar do enterro dessa semente, ou o lugar em que José foi colocado dentro desse poço. Aqui na palavra, lá em Gênesis capítulo 37, do versículo 23 e o versículo 24, José é despojado da sua túnica e ele é jogado dentro
desse buraco, e a gente precisa ver aqui 3 coisas também importantes dentro desse contexto dele. O primeiro, o poço. O poço ele não foi feito para que José fosse jogado nele. O poço ele não foi feito como um local de captura de qualquer pessoa que seja. O que o Senhor fala para mim e para você hoje, que a circunstância que cerca você hoje, ela não foi feita para que você fosse jogada nela. Mas existe também outras coisas que a gente precisa observar. Dentro desse poço também ocorre um negócio chamado transformação de vida. Quando a gente coloca a semente dentro do processo da terra, para que ela germine, primeiro ela tem que morrer. Ela morre, somente depois é que ela começa a brotar, ela começa a germinar dentro dessa terra. José não seria diferente. José estava aproximadamente ali com seus 17, 18, 19 anos mais ou menos. Ele ainda vivia à sombra do seu pai, que o ensinava, que falava com ele sobre todas as coisas, e ele não tinha aquela atitude de homem, de pessoa que tomava suas decisões, mas ele precisava estar dentro do buraco, para que aquele menino morresse e surgisse dentro dele um homem, uma pessoa de responsabilidade, uma pessoa que pudesse por conta própria, segundo o coração de Deus que habitava dentro dele, fazer as coisas que Deus o colocaria para fazer. Existem pessoas que estão dentro do buraco, Deus está tentando trazer para ele um ensinamento, alguma coisa que faça com que ele cresça, com que ele evolua, mas o seu coração está fechado. O seu coração ele não está aberto à palavra de Deus, aquilo que Deus tem para fazer nos nossos corações. E muitas vezes as pessoas desprezam esse conhecimento do Senhor, desprezam essa palavra de Deus que quer te ensinar, que quer te transformar, que quer fazer com que você cresça dentro da sua jornada, da sua vida. E a outra coisa que a gente entende dentro desse buraco, de fato, é o processo. A semente ela precisa morrer. Da semente nasce o broto morre, nasce uma jovem planta. A planta ela começa ali a se tornar uma árvore. Ela começa a gerar flores e frutos para produzir novas sementes, para que essas sementes geram novas plantas e assim sucessivamente. A nossa vida ela não é diferente. O Senhor ele faz com que você passe por determinadas provas para que você aprenda, para que você cresça, para que você possa receber aquilo que Ele tem para você futuramente e para que você dê frutos e esses frutos permaneçam assim como a palavra de Deus nos diz. José precisou ali enfrentar a solidão e a escuridão para que nele fosse gerado um homem. Para que nele fosse gerado um entendimento daquilo que o Senhor quer para ele. Muitas vezes, em momentos de crise nas nossas vidas, esse poço aparece. E a gente sente aquela dificuldade, a gente sente de forma que muitas vezes ele nos trava, ele cria barreiras dentro de nós mesmos. E nós precisamos crescer para quebrar essas barreiras, romper essas dificuldades para que nós possamos assim, juntos crescerem. Quando colocada na terra essa semente, a gente tem uma árvore que, o nome dessa semente, ela é carvalho. Dizem que quando você planta o carvalho, você tem que afundar ela bem profundo na terra, e você tem que cobrir, e tem um processo ali, eu acho que eles apertam um pouco aquela terra para ela não ficar muito solta, porque ela precisa daquele momento ali. E ela fica totalmente coberta. E a pessoa que plantou vai embora. Mas o interessante aqui, para que nós possamos entender essa analogia, é que mesmo que você tenha sido colocado em uma condição de semente plantada, de forma que ela foi apertada, que ela está lá naquele local, e a pessoa que plantou, que é o Senhor, Ele deu uma afastada de você. Eu quero que você entenda que Ele sabe que você está lá.
As pessoas que plantam, que colhem, que trabalham da terra, do fruto da terra, elas têm aquele processo de plantar e saber que no momento certo essas plantas elas vão germinar, elas vão florescer, elas vão crescer e vão gerar o fruto para essa colheita. Então jamais pense na sua cabeça que o Senhor esqueceu de você, que o Senhor tem virado as costas de você, porque quando nós estamos sendo esmagados pelo processo, pelas dificuldades que temos, muitas vezes a primeira coisa que vem na nossa cabeça: o Senhor se esqueceu de mim. Às vezes você ora e o Senhor não te responde. Ele não traz ali uma palavra audível ou um sentimento no seu coração para que você possa entender que Ele está do seu lado. Não, Ele está em silêncio. Isso para mim, para você pesa. Porque nós somos seres humanos, nós precisamos ouvir de Deus, nem que seja uma palavra, nem que seja para o Senhor brigar com a gente de qualquer forma, ou trazer uma palavra de ânimo, mas nós precisamos ouvir a palavra de Deus. E Ele se cala, porque essa semente ela precisa passar pelo processo. E isso não significa que Deus não está ouvindo a sua oração, pelo contrário, a sua oração ela está sendo ouvida, e o Senhor está trabalhando na sua oração, para que no momento certo, que a semente germinar, Ele venha e traga para você aquilo que você precisa e aquilo que você necessita. Isaías capítulo 49, versículo 15. Olha só o que o Senhor fala para mim e para você. Pode uma mulher se esquecer tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do seu filho, do seu ventre? Mas ainda que ela se esqueça desse filho, o Senhor fala para mim e para você: eu não me esquecerei de ti. Que palavra linda! Palavra profunda. Muitas vezes a gente não quer entender, a gente não quer viver essa palavra nos nossos corações, a gente não quer sentir que Deus está trabalhando nas nossas vidas. Eu quero profetizar na sua vida nesta noite. Eu quero profetizar na sua vida que Deus Ele não se esquece de você. Deus está trabalhando a semente que existe em você para que ela possa germinar. Quando essa semente florescer, ela vai dar um fruto. E esse fruto vai ser tão grande que você vai ter que repartir o seu fruto com outras pessoas. Aquele que crê diz amém. Aquele que confia na palavra do Senhor diz aleluia. Nós precisamos crer que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Nós precisamos entender que a mão do Senhor está sobre as nossas vidas. Mesmo que você não acredite, mesmo que você não tenha nenhuma mente voltada para isso, saiba que o Senhor é fiel. Nós precisamos entender que o Senhor Ele está como um controle soberano sobre todas as coisas. Enquanto José estava dentro do poço, Deus havia ali determinado o futuro de José. José nem sabia para que lado que ia. José nem sabia o que ia acontecer com ele. Assim como a pessoa que planta determinada fruta, determinado plantio, ele já sabe o que ele vai colher lá na frente. Ele já sabe que se cuidar, quando essa árvore crescer, ela vai dar bons frutos. E o Senhor, assim como o oleiro, que pega o barro, e ele olha para o barro aqui informe, o barro ainda todo cheio de caroços, de pedras, ele olha para aquele barro e ele já sabe o que ele vai fazer com aquele barro. Ele já sabe o formato do vaso que ele vai transformar. Ele já sabe qual é o destino desse vaso dentro da sua casa. Ele já sabe o que vai ser colocado dentro desse vaso. Então, se você não tem nenhum pensamento com relação a isso, se pegue nessa palavra. Assim como o oleiro que olha para o vaso, ele sabe o determinado momento esse vaso vai servir, assim é o Senhor na minha e na sua vida. A dificuldade parece grande.
A gente não consegue enxergar o que tem lá na frente lá. A gente sabe que está doendo. A gente sabe que está forte, que está pesado o cargo. Mas o Senhor olha para você e já fala assim lá na frente. Ele não sabe, mas o que eu tenho para Ele é grande. O que eu tenho para Ele é sobrenatural. E vai mudar a vida dele. Não. Não vai mudar só a vida dele, não. Vai mudar a vida de outras pessoas. Porque o que tem de grande na vida dele, ele não vai conseguir conter. Ele não vai conseguir segurar. Ele vai ter que transportar. Ele vai ter que passar adiante. Ele vai ter que chegar em você, irmão, vem aqui. Vem aqui porque eu peguei muito peixe. A minha rede está rasgando. E eu preciso de ajuda para colher os peixes desta noite. Aleluia. Glória a Deus. Segundo ponto desta noite, o crescimento. O tempo do processo da semente. Existe um negócio que nós precisamos ter: paciência naquilo que Deus tem para você e no sofrimento que você está passando. Pastor, é difícil falar para aguentar o sofrimento. É difícil falar para aguentar a pressão que eu estou passando. É difícil falar em aguentar o cargo o peso daquilo que eu estou caminhando, que eu estou carregando. É difícil. Mas existem algumas coisas que nós precisamos aprender, assim como José aprendeu. Existem algumas lições a serem tomadas com relação a essa questão da paciência no sofrimento. A primeira dela é a fidelidade. José, acima de tudo, ele foi fiel ao Senhor, mesmo diante das circunstâncias adversas. Outra coisa, ele teve a confiança em Deus, que aquilo que estava acontecendo com ele ia passar. Era simplesmente um processo. E ele sabia que por causa do tamanho da dificuldade, o que viria para ele seria grandioso. E ele precisa entender que esse processo, essa confiança, ela precisa nascer de dentro para fora. Outra coisa que José teve dentro desse poço: perseverança. A perseverança, nela ele não desistiu. Apesar das injustiças sofridas, do castigo prolongado, dos seus irmãos terem rejeitado, enterrado, vendido ele. Ele continuou tendo perseverança. E essa perseverança que ele tinha gerou uma esperança dentro dele. Manteve esperançoso o seu coração, em acreditar que o Senhor o tiraria daquela situação. A esperança de que o Senhor estava no controle de todas as coisas na sua vida. E que no momento certo, no momento oportuno, o Senhor viria a seu favor. Nós podemos aqui listar muitas coisas. A submissão. Ele se submeteu à vontade de Deus. Ele aqui também teve a graça que ele recebeu de Deus. E abençoou também as outras pessoas dentro da prisão. Porque quando ele estava preso, ele ficou por conta da prisão. E a prisão prosperou com ele dentro. Então aquilo que tinha na vida dele, ele fez com que as outras pessoas, quando ele estava preso, porque ele ficou cuidando das pessoas dentro da prisão, e ele fez com que as pessoas também fossem abençoadas por Deus. Aquilo que você está passando, irmãos, vai servir para você abençoar pessoas. A dificuldade que você tem hoje é uma escola que você está passando para que você possa ajudar pessoas. A gente muitas vezes esquece que aquilo que nós fazemos, tudo que passamos, é uma escola, é um meio didático que Deus tem para mim e para você. É uma forma que Deus tem de tratar as nossas vidas, o nosso coração, o nosso ser, o nosso caráter. E ele sabia que a recompensa viria. A sua obediência levaram à exaltação e o cumprimento da palavra de Deus na vida dele, daquilo que tinha sido prometido para ele. Quantas vezes o Senhor chega para mim e para você e fala com você e te promete algo?
O grande problema nas nossas vidas é que nós somos imediatistas. A gente quer tudo para agora. A gente não sabe esperar o tempo de Deus. Sementes enterradas florescem no tempo de Deus. O tempo de Deus, ele é sempre a chave para que nós possamos entender tudo aquilo que necessitamos. Quando você tem fidelidade em meio à sua provação, as coisas mudam. Você precisa de integridade diante das suas provações. Porque a integridade que José teve, manteve os valores e princípios que ele tem. E muitas pessoas se vendem pelos princípios que ela tem, mas por causa da pressão ela cede, ela muda, ela transforma a vida dela por causa desse, ela vende os seus princípios. José nunca vendeu os princípios dele. Mesmo sendo tratado injustamente, ele se manteve ali íntegro de tudo aquilo que ele precisava. A outra coisa que José fez, ele se manteve resiliente. Ele resistiu ali às dificuldades sem desviar da sua fé de Deus, sem blasfemar contra o Senhor, sem fazer com que aquilo que o Senhor havia prometido para ele há anos atrás, ainda no seio do seu pai, ali no seio da família que ele tinha, ele nunca desistiu. Ele teve um negócio chamado lealdade ao Senhor, coisa que muitas vezes as pessoas vendem essa lealdade por conta de prazeres, por conta de dinheiro, por conta de posição social. Ela vende a fé, ela vende a posição que ela tem diante de Deus por causa de pequenas coisas e se esquece de que as nossas vidas são pautadas naquilo que fazemos para o Senhor, e nós temos a nossa vida guardada para servirmos ao Senhor também na eternidade. E quando vendemos aquilo que temos, que pertence ao Senhor, jamais alcançaremos a glória de Deus. Jamais alcançaremos ali quando o Senhor vier buscar a sua igreja, subir com Ele. Quão triste é as pessoas que não entendem aquilo que o Senhor tem para eles. Que aquela chama que existe dentro do nosso coração, que quando você entra dentro da igreja, você se alegra. Hoje o pastor falou aqui, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quantos são as pessoas que não têm mais essa alegria? Hoje eu vou ficar em casa. Hoje eu vou assistir novela, vou assistir, sei lá, o que estiver passando. Não é alegria para ele estar na presença do Senhor. Como é que você quer que o Senhor se lembre de você dentro da sua angústia, dentro do seu problema, se você também não lembra do Senhor, se você não entrega a sua vida para o Senhor? Nós precisamos da dependência de Deus. José lhe confiou plenamente no Senhor, e ele dependia totalmente daquilo que o Senhor tinha para ele naquele lugar. José, ele teve humildade em saber que a sua vida naquele momento estava em cárcere, mas o seu coração se comunicava com o Senhor. O seu coração, a sua vida estava presa, estava ali cercada por guardas, mas a sua adoração passava as portas, as barreiras, as algemas, chegava ao coração de Deus. Eu vi a Mônica falando aqui o testemunho dela aqui hoje. Quando ela estava falando, eu estava com a mente nessa questão do tema de hoje, sementes plantadas. Elas florescem no tempo de Deus. Foi o tempo da Mônica, o tempo dela receber aquilo que ela tem plantado em 2024. E o que é que você tem feito esse ano para que também germine na sua vida uma bênção, uma palavra, uma situação, uma evolução, um conhecimento? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 e 13, diz assim, e as palavras, disse, fiel. Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Irmãos, eu quero dizer que para você nesse ano de 2025 você vai prosperar. Esse ano de 2025 você vai germinar.
o seu louvor, a sua clemência diante dele, para que tudo aquilo que você faça, o Senhor possa vir sobre a sua vida e abençoá-lo de forma inimaginável. Um ano de aprendizado, um ano que o Senhor, quando as promessas de Deus elas começam a se cumprir nas nossas vidas. Gênesis capítulo 45, de 1 a 8, ele revela ali a identidade aos seus irmãos. Ele fala assim: ó, aquele camarada que vocês venderam, que passou ali um tempo preso dentro de um cárcere, agora eu me tornei governador do Egito, e vocês que estão aí são meus irmãos. Nem os irmãos acreditavam naquele momento, eles ficaram calados. A palavra de Deus diz que eles se calaram porque não tinham palavras. Estava se cumprindo ali aquilo que o Senhor determinara para ele lá atrás, quando o Senhor falou assim: que o sol, a lua e as estrelas se curvarão diante de ti. Lá atrás foi profetizado que os seus irmãos se ajoelhariam, que o seu pai e a sua mãe se ajoelhariam diante dele. Ele foi o governador do Egito, abaixo de Faraó, só ele que mandava. Ele se revela aos seus irmãos calados, não entendiam nada. Ele podia muito bem ali naquele momento pegar os seus irmãos, colocar em cárcere. Vou botar esses camaradas aqui o mesmo tempo que eu fiquei preso. Vou botar esses camaradas para sentir o que eu senti dentro da prisão. Aquilo que eu passei lá dentro, que eu fui chicoteado, que eu fui preso, estava isolado, estava sozinho. Vou colocar eles lá, vou colocar eles lá. Mas o que ele aprendeu durante todos esses anos tornaram ele um homem segundo o coração de Deus também. Tornaram ele um homem que responde à voz do Senhor. E ele age conforme o Senhor fala no coração dele. E nesse momento ele se revela para os seus irmãos. Em vez de mandar prender, ele fala assim: ó, arruma uma mesa, vou fazer um banquete aqui, eu vou jantar com os meus irmãos, eu vou comer com meus irmãos. Depois que eles comeram, que eles jantaram, ele falou assim: volta lá, busca o meu pai, traz meu pai de volta, traz suas famílias, traz seus filhos, traz todo mundo, porque eu estou com a bênção que o Senhor me deu. Eu resisti a tudo aquilo que eu passei, e o Senhor me colocou no Egito para que cada um de vocês vivesse, e vivesse, e vivesse, e vivesse, e vivesse. Aleluia! Gênesis 45, 5, ele diz assim: Deus me enviou diante de vocês para preservar as suas vidas. Muitas vezes, irmãos, nós precisamos interpretar aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Nós precisamos entender a voz do Senhor. Porque em um primeiro momento é difícil. Quando você está na dificuldade, é difícil ouvir a voz. É difícil entender o propósito do Senhor. É difícil acreditar que daquilo que você está passando pode soltar, brotar alguma coisa boa. Mas nós precisamos ali ter fé. A Bíblia fala lá em Gênesis 45, 8: Deus me fez pai de Faraó, senhor de toda a sua casa e governador de todo o Egito. Haverá um momento que o propósito de Deus ele vai se manifestar na sua vida. E eu tenho certeza absoluta, porque o Deus a quem eu sirvo, ele é grande. E aquilo que se manifestará na sua vida será grandioso. Esse 2025 que está chegando aí, irmãos, é um ano profético. É um ano de nós colhermos aquilo que nós plantamos em 2024. É o ano de você falar assim: Senhor, está chegando a minha hora. Senhor Jesus, é o ano que eu vou colher aquilo que eu plantei. As dificuldades que eu tive, as lições que eu aprendi. A Bíblia fala em Efésios 5,14: desperta tu que dormes,
e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Jeremias 17:10. Eu sou o Senhor que esquadrinha o seu coração, o povo, eu provo os pensamentos, é isso para dar a cada um os seus caminhos segundo o fruto das suas ações. Então eu tenho certeza que aquilo que você plantou diante do Senhor, ele vai ser colhido, ele vai germinar, e você, o seu celeiro, irmãos, o seu celeiro será grandioso. Olha só, abre aí para mim, meu filho, Salmo 144. Salmo 144, versículo de número 12. Versículo de número 12. Para que os nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidas na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina, lavradas como colunas de palácio. Versículo seguinte: para que as nossas dispensas se encham de todo provimento, para que os nossos gados produzam a milhares e milhares e dezenas de milhares nas suas ruas, para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho, para que não haja nem assaltos, nem saídas, nem clamores em nossas ruas. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Aleluia. Coloque-se de pé nesta noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 91:7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Deuteronômio 28:7. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantaram contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho eles serão contra ti, mas por 7 caminhos eles fugirão. Aleluia. Eu não sei se vai caber aqui, mas eu queria chamar você que está com um problema sério para vir aqui na frente esta noite. O Senhor tem me dado esta palavra aqui. Eu estava conversando com o pastor, eu estava estudando, eu estava meditando, e o Senhor estava falando comigo nessa palavra. E Ele falou para mim assim, que seria ano de bênção, um ano de vitória, e que este ano seria um ano que o Senhor ia mudar histórias de muitas pessoas aqui neste lugar. Que este lugar aqui seria um lugar que ia romper em quantidade de pessoas. Que este lugar aqui seria um lugar de bênção, um lugar onde se faria aqui milagres. E eu chorando, eu falei assim: Senhor, eu creio. Sabe por quê? Porque isso aí é a oração que nós estamos fazendo, é aquilo que nós temos pedido ao Senhor, é aquilo que nós temos clamado diante de Deus para que aconteça aqui milagres nas nossas vidas. E eu falo para você aqui, eu profetizo em nome de Jesus, o ano que vem, no final do ano, nesse mesmo tempo aqui no final do ano, pessoas vão vir aqui à frente para poder falar daquilo que Deus fez, daquilo que foi colhido, daquilo que foi superado nas suas vidas. Eu creio, irmãos, eu creio. Fábio, vem orar aqui em nome de Jesus, meu filho. Estenda as suas mãos para cá, irmãos. Estenda as suas mãos para cá. Mesmo você que não saiu, eu quero que você entenda que a glória que está nesse lugar aqui hoje, o poder da manifestação do Espírito Santo que está aqui neste lugar hoje, se o cara passar lá fora, ele vai ser tocado. Ele vai ser tocado porque grande é o Senhor neste lugar. Grande é o Senhor neste lugar.